Olá, estamos no finzinho do mês de junho. Como todos nós sabemos, o mês de junho é esse mês quente de muitas festas populares, onde o céu tem mais estrelas, né? A noite fica mais bonita. E os cristãos católicos comemoram os santos Santo Antônio, São João, São Pedro. Nós aqui no Maranhão ainda festejaremos no dia 30 de junho São Massal, que é um santo muito particular da devoção dos maranhenses. Pois bem, hoje, 29 de junho, nós temos os cristãos católicos dedicando a sua devoção a São Pedro. São Pedro, um pescador que morava às margens do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, uma liderança entre os pescadores, um homem rude, mas um homem muito comprometido com as suas coisas, foi apóstolo de Jesus Cristo. Se tornou seguidor de Jesus após Jesus ter realizado o milagre da pesca, né? Aquele milagre da pesca que os homens tinham ido pescar e voltaram com as redes vazias, e Jesus diz para Pedro voltar com os pescadores. Pedro, mesmo sem querer ir, foi quando não precisou ir muito além para dentro do mar, e retornou com uma quantidade de peixe que a própria canoa não conseguia recolher. Tem algumas passagens da vida de Pedro que são muito importantes ao lado de Jesus, porém, a mais importante delas são duas mais importantes. Uma, quando o próprio Jesus Cristo diz que Pedro o negará antes que o galo cante 3 vezes. E a outra, outro aspecto importante é que o próprio Jesus Cristo declara que Pedro será a base da igreja, o construtor da igreja. Pedro, teu nome és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A literatura cristã católica diz então que Pedro foi o primeiro papa da história da humanidade, e foi Pedro que, após a morte de Jesus, é o que diz a literatura oficial, é Pedro quem conduz os seguidores de Jesus na fé, né? Tanto é que tem o primeiro concílio, nasce de uma pequena diferença de pensamento entre Pedro, o Papa, e São Paulo, o apóstolo, né? Pois bem, nós também sabemos que nas casas de culto afro-brasileiras, sobretudo aqui no Maranhão, nas casas de Minas, nas casas de Umbanda, nas casas de cura, na pagelança, também se festeja muito São Pedro. Se faz a relação dele com Xangô. Então, hoje, se tudo corresse normalmente, muitas casas estariam fazendo ladainhas, tocando tambor para Xangô, né? Também aproveitando para saudar os caboclos encantados do Maranhão, os voduns. Enfim, seria uma grande festa. Outra coisa que estaria hoje, como dizem na linguagem de hoje, bombando, era a festa de São Pedro, lá no Largo de São Pedro, que teria começado ontem à noite, com a passagem dos batalhões de Bumba Meu Bois, durante a noite toda, né? E durante o dia hoje, com a procissão marítima, com a procissão terrestre. Então, um dia de muita devoção. Mas não está sendo possível, então as pessoas estão adaptando a devoção à realidade. Algumas pessoas foram à igreja de São Pedro, outras ficaram em casa, mas todas, de alguma forma, prestaram a sua reverência a este santo, que é um santo do catolicismo, do catolicismo oficial, do cristianismo oficial. Então ele é dos altares da igreja oficial, mas ele é também um santo da devoção popular, daquilo que eu chamo da religiosidade popular, aquela religiosidade que que nasce no meio das comunidades eclesiais de base, no meio dos pequenos grupos, e que sustenta a fé de muitos cristãos pelo mundo afora, sobretudo na América Latina e sobremaneira no Brasil. Eu vou aproveitar aqui e vou cantar uma cantiga que eu aprendi, um bendito que eu aprendi, é mais um lelê, né, um maculelê, mas eu vou cantar em louvor a São Pedro. Espero que vocês gostem, tá? Meu Senhor São Pedro, chaveiro do céu, vós me abra a porta, que não sou herege. Vós me abre a porta, que eu não sou herege.
abre a porta amanhã bem cedo, que eu quero entrar. Mas, Senhor São Pedro, que eu quero entrar. Mas, Senhor São Pedro, vós me abre a porta, abra sem demora, que eu quero entrar. Mas, Nossa Senhora, que eu quero entrar. Mas, Nossa Senhora, vós me abre a porta, abra sem temor, que eu quero entrar. Mas, Nosso Senhor, que eu quero entrar. Mas, Nosso Senhor, meu Senhor São Pedro, chaveiro do céu, vós me abra a porta, que eu não sou herege. Vós me abra a porta, que eu não sou herege. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pedro, rogai por nós. São Pedro, nos defenda, nos proteja, caminhe conosco pelos caminhos da nossa fé, da nossa espiritualidade, pelos caminhos da paz e do bem. Salve São Pedro, salve São Pedro, salve São Pedro!